um dos maiores que a ótima fábrica de goleiros da Itália já produziu. Uma lenda debaixo das traves e símbolo de uma geração vitoriosa da Sampdoria. Atuou também por Inter de Milão e Bolonha, e não por acaso virou ídolo de todos esses clubes. Ícone também, é lógico, da seleção italiana. Ele é muito lembrado por ter sido um dos protagonistas do tetracampeonato do Brasil lá em 1994, e ele entrou para a história do futebol como um dos grandes da meta. Portanto, hoje a história é dele, Gianluca Pagliuca. Gianluca Pagliuca nasceu no dia 18 de dezembro de 1966, em Bolonha, na Itália. Foi no clube da sua cidade natal, Bolonha, que o Pagliuca iniciou sua carreira. Atuou de 1984 a 87, onde foi incorporado ao time juvenil que jogava a Série B. Porém, jamais ele chegou a entrar em campo no time de cima. E foi na temporada de 1987 e 88 que o Pagliuca fez a sua estreia como profissional. Ainda jovem e ainda mais na posição de goleiro, necessitava de confiança e bagagem. Portanto, ele foi reserva da Samp o ano todo. O clube terminou o campeonato italiano em quarto lugar e ganhou um troféu. Venceu a Copa da Itália, quando derrotou o Torino por 3-2 no placar agregado. Mesmo com poucas aparições desde a base, o jogador já era observado e convocado para a seleção italiana sub-23, que disputou as Olimpíadas de 1988. Ele foi reserva e a Itália caiu na semifinal diante da União Soviética, perdendo de 3-2. Já na temporada de 1988 e 1989, o Pagliuca assumiu a condição de titular da Sampdoria e conseguiu ajudar seu time a chegar até a final da Recopa Europeia. A Samp não venceu aquele torneio, perdeu de 2-0 do Barcelona e foi vice, da mesma maneira que na Supercopa Italiana, em que o time do goleirão foi derrotado pelo Milan por 3-1. No mais, conseguiu o bicampeonato da Copa da Itália, quando venceu o Napoli por 4-0 no jogo de volta, depois de perder o primeiro. Segundo troféu da carreira do Pagliuca, que jogou 49 partidas nesse ano. Diante da grande temporada com a camisa da Samp, a visibilidade acerca do goleirão aumentou e ele foi convocado pela primeira vez para defender a seleção principal da Itália. Ele ficou no banco em um amistoso contra a Bulgária, que terminou 4-0 para os italianos. Na temporada seguinte, de 89 e 90, a Sampdoria terminou o italiano em quinto lugar. Novamente mostrou boa regularidade. Além disso, foi vice da Supercopa Italiana e ganhou a Recopa Europeia, quando bateu o Anderlecht por 2-0. 2 gols do artilheiro Gianluca Vialli e o primeiro troféu internacional da história do clube. Em constante evolução, o goleiro era a figura certa na seleção nacional e, logicamente, foi convocado para o Mundial de 1990. Portanto, ele ganhou a chance de ser reserva da seleção na Copa do Mundo, que foi jogada em casa. Com o apoio dos italianos, a seleção era cotada para vencer aquele torneio, mas isso não aconteceu. Eles caíram na semifinal diante da Argentina de Maradona e ficaram pelo caminho. Na temporada após Copa do Mundo, cada vez mais consolidado como goleiro de seleção, mantinha sua posição no clube e defendeu o gol da Samp no ano em que o clube triunfou no maior campeonato de nível nacional e conseguiu ganhar o gigante e disputadíssimo na época campeonato italiano. Seu clube fez uma grande campanha e deixou o poderoso Milan para trás. Uma conquista nacional enorme que teve no Pagliuca um pilar debaixo das traves. A Sampdoria fez boas campanhas em outros torneios, como Copa da Itália e Recopa Europeia, mas título mesmo foi só esse. O goleirão fechou a temporada com 50 jogos e foi vazado 40 vezes. Na temporada de 1991 e 1992, a Sampdoria conseguiu vencer a Supercopa Italiana, batendo a Roma por 1-0. No italiano, terminou em sexto lugar e bateu na trave na Champions League. O clube conseguiu, de forma inédita, fazer uma campanha histórica e chegar à final. Entretanto, perdeu do Barcelona de 1-0 na prorrogação e amargou o vice do maior torneio de clubes do mundo. Essa foi uma das melhores temporadas da carreira do italiano, que apesar do vice, estava entre os melhores do planeta na sua posição.
Na temporada seguinte, o time do Pagliuca acabou passando em branco e não ganhou títulos. Terminou o Calcio em 7º lugar e não aspirou conquistas. A temporada foi marcada por um fator extra-campo. O jogador sofreu um acidente de carro quando dirigia seu Porsche na rodovia Genoa-Livorno e foi surpreendido por uma manobra repentina de um caminhão. Ele ficou muito ferido e precisou de atendimento médico às pressas e pôde voltar a jogar sem sequelas por milagre. Já em 1993 e 1994, a Samp voltou a terminar no pelotão de cima da Liga Italiana, na qual ficou em 3º lugar e garantiu vaga para a Champions League da temporada seguinte, na qual o Pagliuca não ficou para jogar, pois acabou sendo negociado com a Inter de Milão. Antes disso, ainda venceu o seu último título, passando o carro no Ancona e vencendo por 6-1 a Copa da Itália daquela temporada de 93-94. E aí no verão de 1994, a Samp aceitou a proposta Nerazzurri pelo camisa 1, e então o Pagliuca deixou o time como um grande ídolo, totalizando 278 jogos e 6 títulos conquistados. Em alta, depois de ser suplente em 90, foi titular de Arrigo Sacchi no Mundial de 1994 nos Estados Unidos. No segundo jogo contra a Noruega, o goleiro foi expulso de campo aos 21 minutos de partida e acabou pegando um gancho de 2 partidas. Só voltou nas quartas de final, na vitória diante dos espanhóis por 2-1. A Itália, mesmo desacreditada, chegou até a final daquela Copa, quando acabou perdendo da seleção brasileira na disputa por pênaltis. O Pagliuca até pegou a cobrança do Márcio Santos, mas não foi o suficiente. A Itália voltou para casa com o vice-mundial, enquanto o Brasil conquistava ali a sua 4ª estrela. Chegou com muita expectativa na Internazionale de Milão, porém as conquistas não vieram, e o máximo que a Inter conseguiu foi uma vaga para a Copa da UEFA nessa temporada de 93-94. Apesar do ótimo time na temporada 95-96, o clube não rendeu o esperado e terminou o campeonato italiano em 7º lugar. O melhor resultado coletivo foi chegar até a semifinal da Copa da Itália. A constante troca de treinadores não fez bem ao grupo, apesar de o Pagliuca ter sido titular absoluto com todos. Disputou 43 jogos na temporada e sofreu 38 gols. Quando a temporada nos clubes acabou, o Pagliuca jogou as Olimpíadas de 1996, como um dos 3 jogadores acima de 23 anos. Muito importante, referência de experiência e liderança, esteve no plantel italiano, que perdeu 2 jogos e ganhou 1 na fase de grupos, o que culminou na eliminação da Squadra Azzurra de forma precoce. Na temporada de 1996 e 1997, a Internazionale do Pagliuca passou perto de ganhar todos os torneios que disputou, porém não venceu nenhum, e ao menos garantiu vaga na Liga dos Campeões. Inclusive o goleiro foi eleito o melhor jogador da posição nesse ano, ou seja, ele foi o melhor goleiro da Itália. Caiu na semifinal da Copa da Itália e perdeu a final da Copa da UEFA para o Schalke 04, uma derrota nos pênaltis por 4-1. Na temporada ele somou 53 partidas e tomou 49 gols. Em 1997 e 1998, a Inter terminou a Liga Italiana em 2º lugar e ficou perto do título atrás da Juventus. Porém, finalmente o Pagliuca conquistou um troféu com a camisa Nerazzurri. Uma vitória categórica sobre a Lazio por 3-0 com a atuação sublime de Ronaldo Fenômeno deu essa conquista à Internazionale, que o camisa 1 teve o privilégio de erguer a taça por ser o capitão do time. Essa temporada foi mais uma que o goleirão agarrou demais e foi um dos melhores jogadores do grupo. Só que na seleção, o Pagliuca perdeu espaço após algumas falhas e a ascensão meteórica de Gianluigi Buffon, assim como o regular Angelo Peruzzi ainda o fazia sombra. Uma lesão deste, às vésperas da Copa de 98, fez com que o Pagliuca retomasse a condição de titular do gol italiano, ainda que com a camisa 12. Então, ele jogou o Mundial, no qual a Itália tinha uma equipe talentosa, e só caiu nas quartas de final, nos pênaltis, quando perdeu da anfitriã, França. Essa partida, inclusive, foi a última do goleiro defendendo o seu país. Ele não voltou mais a ser chamado. Portanto, na Squadra Azzurra, ele totalizou 39 partidas e não ganhou títulos. Já na temporada de 1998 e 1999, a Inter caiu nas quartas de final da Liga dos Campeões e na semi da Copa da Itália, portanto ficou sem conquistas. Já experiente, o goleirão deixou o Milão para vestir as cores do Bolonha, assim que a temporada chegou ao fim. Sendo assim, no clube Nerazzurri totalizou 254 partidas em 5 anos e ganhou um título.
estreou no Bolonha, um clube muito menos expressivo na temporada de 1999 e 2000. O seu time foi eliminado nas oitavas de final da Copa da Itália e fez uma campanha mediana no Calcio, terminou em 11º lugar. A temporada de 2000 e 2001 foi bastante parecida, e o melhor desempenho do Bolonha foi terminar o italiano em 10º lugar. Num time inferior tecnicamente, a presença e as grandes defesas do Pagliuca se faziam cada vez mais necessárias, e o goleiro se destacava demais no gol rossoblu, e teve ótimas atuações. O crescimento natural do paredão Buffon fez com que o Pagliuca perdesse de vez espaço na seleção da Itália, e sua convocação para o Mundial de 2002, naturalmente, não aconteceu. Com o Bolonha, o 7º lugar do italiano ao menos garantiu uma vaga para a disputa da Copa Intertoto da UEFA da temporada seguinte. O Pagliuca se tornou o capitão do time nesse ano, no qual ele disputou 34 partidas e sofreu 40 gols. Seguiu no Bolonha em 2002 e 2003, e o seu time chegou à decisão da Copa Intertoto, porém perdeu do Fulham de 5-3 no agregado. Já na Liga Nacional, mais uma campanha discreta, que terminou em 11º lugar. O Pagliuca totalizou 40 partidas e foi vazado 53 vezes. Em 2003 e 2004, o Bolonha perdeu nas oitavas de final da Copa da Itália para a Udinese por 4-0 na soma dos placares. No italiano, mais uma campanha de meio de tabela e uma segura 12ª colocação. Em 2004 e 2005, Pagliuca teve de se superar para defender muito e impedir que o Bolonha caísse para a Série B de forma direta, mas nos playoffs seu time perdeu do Parma de 2-1 de virada no placar agregado e caiu de divisão, para a decepção do torcedor local e, claro, do seu arqueiro, que mesmo pegando demais teve de lidar com o descenso. Para você ter ideia, ele foi eleito o melhor goleiro daquela edição, com seus quase 40 anos. Na temporada de 2005 e 2006, seguiu no Bolonha para tentar o acesso e retornar à primeira divisão, porém não conseguiu. Seu time foi apenas o 8º colocado e não aspirou esse que era o grande objetivo daquela temporada. E quando ela chegou ao fim, ele saiu do clube para sua última aventura futebolística, ainda em território italiano, no Ascoli. O Bolonha disputou 264 partidas. No auge dos seus 41 anos, essa aventura foi mal sucedida e às vésperas da aposentadoria, o goleirão amargou mais um rebaixamento. O fraco time do Ascoli foi o 19º colocado e caiu direto para a Série B do Calcio. Só que esse último ano como profissional ainda lhe rendeu o recorde de goleiro que mais atuou na Série A italiana, com 592 jogos. Ele só está atrás do Paolo Maldini na classificação geral. No Ascoli foram 25 partidas. Jogando pelos clubes, Didi Pagliuca disputou 812 partidas, sofreu 864 gols e ganhou 7 títulos. Depois de encerrar a carreira, uma volta aos gramados ainda foi cogitada em 2008 para ser reserva de Buffon na Juventus, mas isso acabou não acontecendo, e o Pagliuca começou a trabalhar como comentarista na TV, até que na temporada de 2014-2015 se tornou treinador de goleiros do Sub-18 do Bolonha. Ele transitou entre outras categorias da base do clube, como Sub-19 e Sub-20, e permaneceu na função de treinador de goleiros do Juvenil até 2022-2023. Como você pode ver, o Pagliuca foi um símbolo de liderança e lealdade às equipes que defendeu. Sempre muito seguro, ele transmitia tranquilidade aos seus defensores e se notabilizou por ser um grande pegador de pênaltis. Ele defendeu ao todo 40 cobranças em toda a sua carreira e está na lista dos maiores nesse fundamento. Um acidente gravíssimo quase abreviou sua trajetória, porém ele continuou a jogar e a se destacar, até o final da sua carreira sendo um goleiro sempre protagonista. Esse então foi o grande Gianluca Pagliuca. A você que assistiu até aqui, só tenho te agradecer, pedir que você compartilhe esse canal com seus amigos, que semana que vem tem mais, então até a próxima e falou!